Na Unifesp, o Dr. Edgar Torres, ele fez um estudo, é o primeiro estudo de atividades físicas para pessoas com lúpus, e ele tem um programa que ele realiza durante 2 dias da semana no Parque Ibirapuera, aqui na cidade de São Paulo, aonde pessoas que são tratadas no Hospital São Paulo com lúpus fazem atividade física, eles fazem exercícios e caminhada. No Parque de Ibirapuera, 2 vezes por semana. As pessoas se encontram lá e fazem atividade física. Olha que legal, Dani. Muito legal, né? Amor pela vida, né? Ele montou esse grupo há mais ou menos uns 2 anos, né? E tem pessoas que vêm desde o começo e continuam com ele. E que teve uma melhora muito grande no seu tratamento, até porque a gente acaba tendo muita fadiga, muita insônia. E você fazendo a atividade, você volta já mais cansado, dorme melhor, oxigena, tira... né, o organismo mesmo, né? A atividade física sempre faz bem. A gente tem que pensar que no tratamento de uma doença sistêmica como essa, a gente tem que pensar em todos os aspectos, né? Então, você tem que ter uma saúde melhor. Então, você vai se alimentar melhor, você vai ter que fazer uma atividade física na medida em que você suporta, vai ter que tomar os remédios muito corretamente. Algumas das pessoas vão ser hipertensas, vai ter que tratar a hipertensão. Outras vão desenvolver eventualmente um diabetes, vai ter que tratar o diabetes. Então, é um conjunto que leva a uma vida mais saudável. E a pessoa se encaixando nisso, às vezes ela fica bem melhor fisicamente do que muitos de nós sedentários, Sem né? dúvida. Tem mais uma pergunta via Facebook. A Si Soares pergunta: dificuldade para urinar, inchaço e dor do lado esquerdo do estômago podem ser sintomas de lúpus? Não me parecem manifestações típicas, né? Digamos que o lúpus ele pode se manifestar das formas mais variadas, mas, por exemplo, não é dificuldade para urinar, que poderia ser uma manifestação, por exemplo, de uma infecção urinária, né? No caso do lúpus, quando a gente está pensando numa nefrite, quando ele está afetando o rim, o que a gente teria mais é o inchaço nas pernas, inchaço no rosto, por exemplo, né? Que são manifestações de que o rim não está funcionando adequadamente, isso é o que mais aparece. A pessoa pode ficar hipertensa, por exemplo, quando ela não era. Então, são sintomas mais gerais. O que ele comentou, dor no estômago não é típico, e a outra manifestação, dor em região lombar, isso eventualmente é uma manifestação, por exemplo, de uma cólica nefrética, de uma cólica de rim, que não é uma doença associada ao lúpus. A pessoa pode até ter junto, mas essas manifestações não seriam de lúpus. Mas nada substitui uma conversa com o médico, exatamente, dentro do consultório, exatamente, né, um exame, nada substitui. Que é um conjunto de informações. Ainda mais numa doença que a gente chama de polimorfa, porque ela tem tantas manifestações, né? Ela se apresenta de tantas maneiras, então tem que ser o conjunto que leva a uma investigação dessa doença, né? Certo. Tem mais pergunta, né? A Mari do Rio de Janeiro, ela disse que tem lúpus e fez uma cirurgia nas varizes, isto. Agora sente o pé adormecido, isso tem alguma relação com o lúpus? O lúpus, ele pode dar manifestações neurológicas, como nós falamos. Então, algumas pessoas, se tiverem uma lesão no sistema nervoso importante, elas podem ter dormências nas mãos, dormência nos pés, eventualmente pode ser, tá? Não dá para dizer aquela história, vai precisar examinar e ver se naquela situação em particular é devido a isso, mas pode ser, porque pode dar convulsão, pode dar essas mudanças de sensação, isso também pode ser uma manifestação da doença. Lúpus é hereditário? Hereditário, estrito sensu, não, mas existe uma frequência maior na família. Então, não é que você tem lúpus, o filho vai ter, o outro vai ter. Não nesse sentido, mas há uma tendência maior de aglomerar na família. Né? A gente vai ao médico, ele pergunta, a mãe teve isso, a mãe teve aquilo. Exatamente. Se tem alguém na família, existe uma propensão maior. Maior, exatamente. Aqui, 2 casos, né? Eu tive uma irmã. Ah, você teve uma irmã? Ela foi diagnosticada depois de mim. E ela veio a óbito, né? Mas não pelo lúpus. As consequências, né, as sequelas dele foi que levaram ela a óbito. Eu tenho uma prima de 1º grau por parte do meu pai e ela também tem uma prima por parte do pai dela, que não é familiar meu, também com lúpus. E na família do meu pai, além de lúpus, tem mais 4 doenças autoimunes. Olha só, então você vê que tem a ver um pouco com a família, né? Sim. Assim. Então, tem essa agregação familiar, por isso que eu falo, se você está dentro de uma família que já tem uma propensão, você tem que investigar, né? E aí, exatamente, você se observa, você vê se apresenta alguma manifestação, não custa fazer esse exame que a gente chama de FAM, né? Que é um exame bastante sensível para diagnosticar, e aí vai atrás das outras de sangue. De sangue. Exame de sangue. Fala em agulha...
Então, vamos dizer, aproveita a oportunidade que já vai colher o check-up. Eu pensei nisso, doutora, já que vai fazer, né? Já E faz se uma a, vez, se a gente já pudesse até aproveitar para comentar, por exemplo, a nefrite é uma manifestação que é fácil de diagnosticar, seja no lúpus, seja em outras circunstâncias, porque a gente faz um exame de urina, não dói, né? Um simples exame de urina que você detecte, por exemplo, uma quantidade de proteína aumentada na urina ou um pouco de sangue na urina já faz suspeitar de uma nefrite e a gente pode fazer eventualmente até o diagnóstico de lúpus e de outras nefrites que existem por aí. Então, assim, a urina é muito interessante para fazer diagnóstico precoce. Tem mais uma pergunta via Facebook. Caroline Costa pergunta: gostaria de saber quanto à memória. Minha mãe tem perda de memória às vezes. Pode ser lúpus? Posso falar sobre isso? À vontade. A gente só pergunta, né, Dani? A gente percebe através do quadro de associados nosso e por mim também, num período a gente acaba tendo uma perda de memória muito grande. Parte por conta da doença, mas muito mais por conta das medicações. E o fato de você estar em atividade, muitas vezes você está mais parado. E isso também, a falta de atividade, leva à perda da memória. E a gente tem visto que isso vai voltando ao tempo. E esse ano a gente está começando um trabalho com musicoterapia para conseguir reverter essa perda de memória, porque a gente está percebendo que através da música você consegue recuperar muito Mas a que memória. interessante, é mesmo? Na associação, Na esse trabalho de associação. musicoterapia? O projeto chama Memória e Música. Memória e música. Ai, que legal. Tudo que envolve música me encanta, né? Né? Sempre, Não né? é? Sempre. Tem mais uma pergunta, é isso? Não, essa pergunta acho que já foi. O que ele falou tem razão, então. Acho que por conta da medicação mesmo, que a medicação é um pouco forte, né? São várias, né? Então, Normalmente isso é um coquetel grande, né? Acho que acaba deixando a pessoa bem anestesiada e isso deixa a pessoa mais lenta mesmo, né? É isso, doutora? O que eu colocaria, eu acho que foi muito interessante a colocação do Eduardo e esse resgate que ele está falando. Na nossa observação dos sintomas dos pacientes, o que a gente nota mais é aquela coisa da fadiga, do cansaço, do desânimo, da desesperança, né? E eu acho que tudo isso interfere nessa questão de você pensar, estou sem memória, estou desligado. Eu acho que é um conjunto, sobretudo na hora que a pessoa descobre que tem a doença, ela fica muito chocada, ela fica muito sem saber o que fazer. Então, esse trabalho, né, social, essa presença, a família, vai fazendo com que ela se levante e ela volte à sua atividade normal. Então, geralmente, isso é o conjunto, é o remédio, é o desgaste inicial, a doença não tratada ainda, que faz com que a pessoa realmente pense, não, estou perdendo memória, estou com isso, não ando, não tenho vontade de fazer nada. Às vezes uma depressãozinha associada no começo, então é muito complexo. E geralmente essas manifestações de cansaço, de falta de memória, as pessoas não valorizam muito, né? Todo mundo tem, aí você não sabe. Então normal, é difícil para nós, até como médico, atribuirmos isso ao lúpus. Eu acho que é do contexto, de todas as questões, os problemas envolvidos, né? Mas existe muito problema e muito problema emocional, sobretudo quando a pessoa descobre, né? Onde que a Giana falou sobre o social, né, a família, é muito importante, né, principalmente quando você recebe o diagnóstico. Né, a presença da família junto ali com você. Legal você falar isso, né? Procurar também informações para poder estar atendendo a quem recebeu o diagnóstico. É muito bom. A família buscar informações para poder Isso, amparar. Porque eu acho assim, para o paciente já é difícil entender a patologia, justamente por ter vários sintomas, porque às vezes você acorda de manhã bem, ao sair da cama, aquele cansaço, você já quer deitar. Agora imagina para quem está de fora, ver, mas como? Ele estava bem agora, um minuto antes e agora está desse E às vezes jeito. pode até julgar, falar que você é preguiçoso, né? Bem isso, né, que você quer Tem muito dizer, a né? questão do julgamento, porque fala, não, ele está se fazendo. E isso é difícil. E a gente tem percebido no trabalho juvenil que acaba causando revoltas, porque às vezes os pais não acreditam naqueles sintomas, os colegas não acreditam naqueles sintomas, e aí a falta de compreensão vai piorar muito. E aí, sim, às vezes você vai somatizar algumas coisas e pode trazer perda de memória ou outras doenças e entrar em depressão, como a doutora falou, que é Olha muito só, comum que coisa, dentro do não? lúpus. É muito comum, porque ninguém fica compreensível, Pois né? é.
Bom, qual é o site de novo? Porque eu acho que vale a pena. Informação só ajuda, mas informação correta, Tá. né? Informação de qualidade. Superando Lupus. Superando Lupus. .org.br. Tá? Lá tem os encontros, superandolupus.org.br. tem nossas atividades, nós temos um núcleo no estado de Pernambuco. Ai, que Perfeito. legal. Bom, né, deu para elucidar um pouco, né, essa Entender questão melhor. do lúpus e entender um pouquinho melhor, né, doutora? Quero agradecer a sua presença aqui. Você quer deixar algum contato também? Você também faz parte da associação deles, Eu sou conselheira deles. Sim. E nós temos também a Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Se vocês quiserem alguma informação da parte mais renal, seria www.sbn.org.br. Onde a gente também, a gente faz campanha de prevenção de doença renal, que está associada a essa questão da prevenção da nefrite lúpica também. Muito obrigada. Viu? Eu agradeço a oportunidade. E vocês querem deixar mais algum contato? Eu posso deixar nosso telefone, tá? Que é o DDD 11 3101 1110. E gostaria de deixar um recado, se possível, para a Astrid, né? Que eu acho que o momento é difícil, mas pelo tanto de fã que ela tem, todos vão estar em oração e com persistência ela também será uma vencedora como nós somos. Ai, que lindo, legal. que legal. Essa Que frase legal, fechou. Muito emocionante. Muito, Carlos, olha, lindas palavras, viu? A gente até sente, É, né? sente. A gente sente. Que Quando legal. a pessoa fala com o coração, a gente sente. Exatamente. Sempre vencedores, Não né? é? E precisa ter sempre em mente que é difícil conviver com lúpus, mas não é impossível. Boa. Boa.